Está presente a Casa Legislativa o Superintendente de Trânsito, Francisco Júnior. Um requerimento aprovado nesta Casa Legislativa de autoria do vereador Edivaldo Lima, trazendo o superintendente aqui para prestar esclarecimento ao caso. Uma discussão acirrada de vereadores de situação e oposição debateram aqui. O superintendente se saiu muito bem em suas explicações. Como é que você ouviu as abordagens por parte dos vereadores aqui, superintendente? Eu vejo de forma bastante positiva, porque a gente teve a oportunidade de informar a comunidade na Casa da Cidadania sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da SMT, sobre o trabalho que está imbuído mais de 100 pessoas, que é o efetivo da Superintendência Municipal de Trânsito. Superintendente, o senhor foi indagado diversas vezes por membros que faz parte do governo, por multa de invasão de sinal, por velocidade. Como é que o senhor vê isso? Segundo o vereador Zé Carneiro Rocha, vereadores estão agindo de forma errada, porque já essas multas, essas infrações, o senhor não tem como fazer nada, elas são comprovadas. Na verdade, quem trabalha com fiscalização passa por esses momentos, por essas dificuldades, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Existe uma grande resistência das pessoas que são alvos da fiscalização, e a gente entende que isso é bom para a sociedade como um todo, né? Se o condutor infrator ele se sente incomodado, pode ter certeza que toda a sociedade aplaude a fiscalização, porque a gente entrega a cidade de Feira de Santana a um trânsito melhor. Diante de tantas indagações que foi feita, tanto vereador de oposição e situação, qual a avaliação que o senhor faz dos edis, dos vereadores, tanto de oposição como situação? Eles estão executando o papel deles, fazendo os questionamentos e aproveitando desse momento e da casa para levar esclarecimentos à própria comunidade. Então a gente fica muito tranquilo em relação a todos os questionamentos, porque eles todos estão amparados no Código de Trânsito Brasileiro. Foi feita uma acusação por parte do vereador David Neto, até agora sem comprovação, sem documento, sem comprovação nenhuma. Quais ações, além de um processo de ingressão na justiça, o senhor está adotando sobre isso? Olha só, a gente tomou as medidas judiciais cabíveis e eu não falo sobre isso porque todas as medidas já estão em andamento. Mesmo com esse fogo cruzado, o senhor foi bem avaliado pela imprensa de Feira de Santana nesse fim de semana, com o seu trabalho sendo reconhecido. Como é que o senhor vê tudo isso, mesmo diante desse fogo cruzado, esse desgaste da Superintendência de Trânsito com a Casa Legislativa? Olha só, eu agradeço o posicionamento da imprensa, a observação, mas o que nos deixa realmente feliz é a gente perceber que o nosso trabalho tem reduzido o número de acidentes, reduzido o número de vítimas ligadas a acidentes e reduzido o número de vítimas fatais. Então esse é o maior legado que a gente pode deixar do nosso trabalho na SMT. O vereador José Carneiro Rocha se sentiu revoltado pela pobreza do requerimento, segundo o mesmo, quando foi aprovado, e que os vereadores tinham que se ater ao requerimento. Tudo dentro da expectativa, o senhor no final ficou aborrecido com alguns dos seus colegas, principalmente com o vereador Edivaldo Lima, com o seu requerimento. Na verdade é um requerimento muito pobre. Um requerimento que questiona multas por excesso de velocidade. Requerimento que questiona multas por invasão de sinal. Um requerimento que questiona multas sobre usar o telefone no volante. Então é um requerimento que não tinha nem razão para estar sendo discutido. Um requerimento paupérrimo, onde a gente poderia ter aproveitado uma reunião dessas para discutir questões muito mais interessantes do que essa bobagem que estava inclusa no requerimento. E como a lei permite e exige que se prenda ao requerimento, o superintendente responde outras questões se quiser. Eu acho que, no geral, foi bom, mesmo porque o superintendente foi flexível, abriu para outro tipo de questionamento, que se não faz isso, não tenha dúvida que essa seria a pior sessão especial convocada para esse fim. Inclusive, como o senhor está falando, na aprovação do requerimento tiveram diversas oportunidades de poder colocar outras coisas, não colocaram. E aqui quiseram fugir do requerimento, mas o senhor, como líder do governo, pediu que se atenhesse as pessoas
cumprisse o regimento da casa e o requerimento. É verdade, nós inclusive na época da aprovação do requerimento, nós alertamos para essa questão. Mesmo assim, disseram que tinham razão. Repito, se não fosse a flexibilidade do superintendente em abrir para falar sobre outros questionamentos, sem dúvida a sessão seria altamente monótona. Você acha que foi perseguição por parte do vereador Edivaldo Lima? Falta de assunto, vereador? Eu acho que é falta de assunto. Na verdade, não tem o que falar e ficar inventando coisas. O senhor falou que o senhor disse que para Edivaldo imitar o pavão, então Edivaldo está precisando de um rabo? Não, porque gosta muito de se aparecer. E quem gosta de se aparecer tem que pintar os lábios de vermelho. Ou então botar uma cauda de pavão e sair por aí. Para mim é isso. Quem gosta muito de se aparecer tem que fazer isso. Então, o vereador Eremita Mota, por diversas vezes, indagando do superintendente de trânsito, que saiu bem hoje aqui na Casa Legislativa. Satisfeito com as explicações do superintendente, vereador? Não estou satisfeito porque, primeiro, o líder do governo fez toda uma montagem. O líder do governo trabalhou de uma forma toda diferente, justamente para que pudesse pegar o vereador, certamente, com a calça curta. Só que o vereador é um vereador que anda trabalhando em prol da sociedade e da população. Já anda com tudo em mão. Aqui está o requerimento 110/2015, e aqui está também chegou na minha mão do Tribunal de Contas dos Municípios as contas da SMT. E para ser aprovada essas contas, terá com ressalva, está pedindo aqui com ressalva. Então, para você ver, o que eu questionei e que eu não dá para ser satisfeito é justamente isso, porque eu solicitei de 50 mil multas no primeiro semestre. Essas 50 mil multas, ela geraria quase 40 milhões de reais. Quase 40 milhões de reais. Com esses 40 milhões de reais, o que é que vai acontecer? Era para ser trabalhado em cima da educação do trânsito. É campanha educativa para evitar as multas. Então, justamente é isso que nós precisamos que o superintendente pudesse fazer a educação de trânsito e não fazer a punição. O que nós temos observado é uma indústria da multa, muito pesada em Feira de Santana, que não é mais como multa, e sim como impostos por município. Então, o município fez o quê? Aplicou aonde? Eu fiz a pergunta e não foi respondido. Então, não posso me dar satisfeito com essa situação. O vereador José Carneiro Rocha diz que os vereadores estão querendo aqui pedir perdão de multas, já que as infrações foi por invasões de sinais, foi por alta velocidade, mostrando completamente que os vereadores estão errados, parando em lugar errado. Isso aí, quem fez o pedido de perdão de multa é o próprio líder do governo. O líder do governo é muito preparado para ficar pedindo nos microfones, tenta atingir a minha moral, tenta atingir o vereador Edivaldo Lima, e aí vai para lá falar o que ele não sabe nem viu. Até porque o que nós colocamos aqui foi o requerimento, que está falando diretamente sobre o que o próprio Francisco Júnior colocou. O que foi que ele colocou? Ele deu uma entrevista nos meios de comunicação. Ele foi que falou que tinha 50 mil multas no primeiro semestre. E aqui eu não vi nenhum vereador pedindo para que tirasse multa. Eu vi os vereadores aqui cobrando que o agente de trânsito deixe de multar, sim, para educar. Agora, se o líder do governo entende isso como pedir para liberar multa, então os próprios colegas dele estão bombardeados com ele. É por isso que tem algum colega dele que diz assim: você não me representa nesta casa. É porque ele está perdido igual cego no tiroteio, e o governo precisa de trocar imediatamente o seu líder aqui nesta casa, que o líder está perdido. Porque se é do líder defender o governo, se é desse líder, o vereador José Carneiro, defender o governo, ele vem tenta atingir a moral dos seus companheiros. Então não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de debater coisa séria e projeto sério para benefício da população. A população quer saber por que a João Duval tem lá uma placa de 50 km/h. Aí outra avenida paralela, a Maria Quitéria, 60 km. 2 pesos, 2 medidas, as duas avenidas. Então é isso que o governo faz, que é justamente para punir
infratores, porque a pessoa está na Getúlio Vargas, automaticamente ele vai para João Duval, aí como são duas avenidas paralelas, certamente a pessoa pode até, não vendo a placa ou passar desapercebido, e diz assim, aqui é 60 também, com pouco está sendo punido. Então, é isso que o governo precisa de corrigir imediato. O líder do governo, se é de ir lá corrigir e falar o que é de direito, aí vai para lá querer atingir a moral do vereador Edivaldo Lima e de outros companheiros dele. O senhor se sentiu magoado, se sentiu triste? Acho que o vereador José Carneiro Rocha quebrou decoro quando ele mandou o senhor imitar o pavão. Imitar o pavão é botar um rabo para cima. É justamente o que ele falou. Ele estava me referindo a 50 mil multas que eu trouxe para essa casa para que pudessem ter a explicação do superintendente. Quando ele falou isso, ele não estava falando comigo. Das 50 mil multas, ele estava falando do superintendente, que foi o próprio... Respeito do rabo do pavão. Justamente aí, o rabo do pavão, ele não estava falando comigo, ele estava falando com o superintendente, não foi comigo.